Então tá. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos e todas. Meu nome é Roger, eu sou professor orientador do mestrando Paulo Peroni Pelim, que vai nos apresentar hoje, então, o seu trabalho de conclusão do mestrado profissional de ensino na saúde, que se intitula Currículo Baseado em Competências, uma proposta para o programa de residência médica em medicina de família e comunidade no município de Campo Bom, do Rio Grande do Sul. Então, eu queria só fazer primeiro uma breve apresentação do Paulo e da Bárbara também, né? O Paulo Peroni Pelim, ele é graduado em medicina aqui pela nossa universidade em 2010, tem especialização em medicina de família pela Unasus, dentro da Federal de Ciências da Saúde em 2012, tem um título de especialista em medicina de família e comunidade em 2017, e atualmente também é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Fevale, e estava fazendo conosco aqui, né, hoje é a data da defesa, um mestrado de ensino na saúde. Ele atua como médico de estratégia de saúde da família desde 2010 e como coordenador médico no município de Campo Bom desde 2018, né, Paulo? Isso. E, dito isso, eu passo a apresentar também a nossa banca, né? Então, primeiro gostaria de apresentar o professor Nathan Katz. O professor Nathan tem graduação em medicina também pela nossa universidade em 2009, fez residência em medicina de família e comunidade no Hospital de Clínicas em 2012 e fez também o seu doutorado em epidemiologia aqui na URGS em 2016. E atualmente nós temos a grata satisfação dele ser o nosso secretário adjunto de saúde de Porto Alegre, além de ser também teleconsultor médico do núcleo do Telesaúde, né, na parte técnico-científica, e sempre atuando nesses temas de atenção primária, telemedicina, telesaúde, já foi também preceptor da residência de medicina de família e comunidade no Grupo Hospitalar Conceição, e é professor do Departamento de Medicina Social aqui da URGS. Nós temos também o professor João Werner Falck, que é professor titular no mesmo Departamento de Medicina Social, onde trabalha desde 85, já foi chefe do departamento, pelo menos em 2 gestões, chefe substituto em mais 3, e atua sempre nessa área de medicina e educação médica, com ênfase em atenção primária, na especialidade de medicina de família e comunidade. E a sua graduação foi em medicina em 1980, fez um mestrado em medicina e ciências médicas em 2000 e um doutorado no mesmo programa de pós-graduação também em 2005. O professor Falck, ele presidiu durante 5 gestões a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, também foi diretor de titulação e certificação em 2 gestões na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e participa de uma série de outras atividades relacionadas à atenção primária à saúde. São 2 professores externos ao nosso programa de ensino na saúde, e nós temos, então, um professor da casa, que é o professor Danilo Blanc, professor titular do Departamento de Pediatria aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez o seu doutorado em saúde da criança e do adolescente, na linha de pesquisa de educação e saúde. Ele coordena também o núcleo docente estruturante do curso de medicina na nossa faculdade e atualmente é o nosso coordenador substituto do programa de pós-graduação de ensino na saúde. E lembrar que ele já foi o coordenador titular, daí ficou de substituto justamente para dar uma mão, né, Danilo, na nova gestão. E, além disso, o professor Danilo, ele é representante dos professores, representante docente no Conselho Universitário da URGS e também preceptor da residência médica em pediatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, é essa a banca que a gente tem hoje. A ideia da sessão é reservar em torno de uns 10, 15 minutos para o Paulo fazer uma apresentação, e depois a gente tem também em torno de 15, talvez 20 minutos aí para cada membro da banca. Depois a gente vai fazer uma retirada estratégica, vamos dizer assim, para a banca deliberar, né? A gente daí vai pedir a colaboração das pessoas para aguardarem, depois a banca volta com o parecer para o Paulo. A nossa previsão é que a sessão, então, ela se estenda em torno de umas 8h15, 8h30 da noite, por aí. É esta a previsão que a gente tem para o nosso encontro de hoje à noite. Então, com isso,
eu vou passar a palavra para o Paulo para fazer a apresentação. Então, eu vou desligar também a minha câmera, continua a gravação normalmente, passamos a palavra para o Paulo. Tudo contigo, Paulo. Então tá, muito obrigado, viu, professor Roger. Então vamos começar, o professor, né, já nos introduziu aqui o assunto, né? Então a justificativa do meu trabalho, né, envolve a possibilidade do uso dos serviços de saúde de Campo Bom como cenário de prática para um programa de residência médica em medicina de família e comunidade, né, no caso mais específico da Universidade Fevale. O cenário, então, que envolve Campo Bom, né, tem uma rede de saúde composta por 11 ESFs, 11 estratégias, que somam 15 equipes de saúde, né, 2 unidades básicas de saúde, 3 centros de especialidades, né, o CAP, Centro de Atenção Psicossocial, Centro Materno Infantil, e o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, Infectologia. Né, um pronto atendimento 24 horas, né, e um hospital geral, né, que tem mais ou menos a disposição geográfica da rede de saúde aqui de Campo Bom. Em relação à Fevale, o programa de residência existe desde 2017 e ainda não tem residentes em atuação nem formados. Né? Já foram abertos editais, né? Teve concorrentes, né? Teve classificados, mas não assumiram a sua vaga. Né? Então, há o interesse, né, do uso dos serviços de saúde de Campo Bom, né, como campo de estágio, como cenário de prática, né, e a Fevale também já está com alunos da graduação em medicina, né, desde o segundo semestre de 2019. Então, o objetivo, né, da pesquisa é elaborar uma proposta de currículo baseado em competências para o programa de residência médica em medicina de família e comunidade a ser implantado no município de Campo Bom. Os objetivos específicos, né, são elencar as atividades mínimas de treinamento em serviço, descrever as atividades didáticas complementares, elaborar sugestões para a adaptação dos serviços públicos de saúde do município, visando o funcionamento do currículo proposto ao programa de residência, né, analisar potenciais recursos didáticos para suprir as necessidades das competências e sistematizar meios avaliativos e de aprimoramento contínuo do currículo. Então, a metodologia, né, do estudo foi feita por 2 etapas, né? A primeira delas através da busca de artigos, né, publicados em algumas bases de dados, como PubMed, Cielo, a BIREM e os periódicos CAPES, né, através deste termo, né, residência and medicina de família e comunidade and currículo or competência, né? Então, esse gráfico aqui, essa figura que a gente vê, essas 4 elipses, né, cada uma representando um desses temas, né, e essa áreazinha achurada aqui representa a parte que a pesquisa objetivou buscar. Né? Foi feita em dezembro de 2019 uma primeira busca, né, como a gente tinha a previsão de terminar, né, o mestrado em agosto, mas com a pandemia se estendeu. Em agosto foi feita uma nova pesquisa na busca de artigos publicados a partir de dezembro. Né, então, aqui a gente tem a segunda etapa da metodologia, então, né, que foi a busca, né, por currículos publicados por instituições e sociedades de medicina, de família e comunidade nacionais e internacionais. Então, nacionalmente, a gente tem o currículo da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que é muito semelhante ao do Ministério da Educação, né? Temos o currículo da faculdade, do Programa de Residência de Medicina de Família da Universidade de São Paulo,
né? E internacionalmente nós temos a Austrália com o RACGP, a Espanha com o CENFIC, né? Canadá com o CFP, a Europa, né? A unidade europeia da UONCA também tem currículo, né? A Associação Americana dos Médicos de Família, a AFP, né? Também dos Estados Unidos, agora fugiu o nome, o Accreditation Council for Graduate Medical Education, também americano, e o RCGP da Inglaterra. Então, uma das questões assim, que são englobadas nos currículos, também nas pesquisas, envolve a questão da definição de competência. Né? Então, ali na revisão da dissertação, né, tem um capítulo sobre isso, e a maioria dos currículos e dos artigos orienta que cada currículo deve ter a sua definição. Né? Então, a definição, né, escolhida por nós é a que consta nas diretrizes curriculares nacionais, né, do curso de Medicina de 2014, onde competência é compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes com a utilização dos recursos disponíveis e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar com pertinência, oportunidade e sucesso os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a escolha, né, dessa definição, porque ela engloba conhecimentos, habilidades e atitudes, né, assim como a questão da prática no SUS. Então, a gente considerou que ela fecha muito bem para o nosso produto que a gente propõe. Né? Então, o nosso produto, um dos produtos, né, ele compõe uma matriz de competências. Né? Aqui eu deixei mais ou menos um exemplo, ela é mais extensa, né? Então, onde as competências estão agrupadas, né, em seus grupos, subgrupos. Então, os principais grupos, né, o grupo da comunicação, que engloba a consulta médica, basicamente, o grupo da atenção à saúde, né, onde tem princípios gerais, a medicina centrada na pessoa, né, um espaço aqui para a telemedicina, que avançou bastante, né, a saúde individual, a saúde coletiva. Né. Na questão ética e profissionalismo, né, também os princípios gerais, trabalho em equipe, a segurança do paciente, confidencialidade e registro profissional. Os outros dois grupos principais, né, são a gestão, onde a gente tem a gestão da prática e a gestão de recursos, né, além da gestão pública. E a parte de ensino e pesquisa, né, onde engloba o aprimoramento contínuo, o apoio ao ensino, né, pesquisa clínica e a produção científica. Né? Então, esse é um resumo da matriz. Né? Um outro produto, né, é uma planilha de avaliação, que basicamente é composto pela matriz, e é uma tabela do Excel, onde pode ser digitalizada, pode ser editada, né, desculpa, e colocada a pontuação que forma esse gráfico em radar na ideia de tentar facilitar a visualização das competências adquiridas. Né. Um outro produto é um site, ali ficou comido um pouco ali. Esse site acaba aparecendo aqui o link, né, curriculumfc.webley.com. Foi feito através de uma iniciativa do Ateliê 3, né, uma das disciplinas do mestrado, e que depois acabou incorporando os demais produtos e ficando como um produto na dissertação. Então, para não entrar no site, né, fica mais fácil, eu coloquei uns prints dele, né, a página inicial, a página dos produtos, né, onde tem essas planilhas para serem
baixadas, né, para o computador, fazer download, tanto em versão PDF, para facilitar a impressão, quanto a versão Excel, né? Tem a matriz de competência e cada uma das sociedades aqui tem um resumo do seu currículo em formato de matriz. E sobre os autores, né? Então, é o professor Roger, né? E as considerações finais, então, né, brevemente. A ideia é que esse trabalho seja um estímulo, né, para o início do programa de residência médica em Campo Bom, em Medicina de Família e Comunidade, que possa resultar numa integração entre ensino e serviço, né, até porque alguns estudos apontam que essa integração é benéfica e resulta na melhoria de qualidade dos serviços, né? Então, qualificação do serviço de saúde. E uma outra questão que esse currículo, né, ele precisa, como todo o currículo, né, de um aprimoramento contínuo, né? E claro, ele foi feito para um programa que não está em plena atividade. Então, com certeza, com a atividade, com a prática e o currículo funcionando no seu cenário, muitas contribuições, né, devem vir nesse sentido de melhoria do currículo. Então, essa era, né, a minha apresentação aí, já estou dentro do tempo. Agradecer as instituições aí, né, o município de Campo Bom, a FEVAL e a URCS, a turma, né, do mestrado, a orientadora e a minha família, que ficou faltando um pedaço aqui, uma outra foto deveria estar aqui, o PDF cortou, o MConf cortou na hora de passar para o PDF. Mas da minha parte, então, estou finalizado aqui, né? Deixo para agora receber as contribuições da banca. Agradecemos, então, Paulo, a apresentação, né, bem dentro do tempo, e passamos, então, agora para as considerações da banca examinadora. Tradicionalmente, a gente chama o membro mais externo e depois vai, digamos assim, aproximando do programa. No nosso caso, o membro mais externo é o professor Natan, que está um período fora aí da nossa universidade como secretário adjunto de saúde de Porto Alegre. Então, primeiro a palavra para o professor Natan, depois para o professor Falk e depois para o professor Danilo, que é um membro da casa. Então, professor Natan, para suas considerações. Boa noite. Me ouvem bem? Muito bem. Então tá. Muito obrigado ao Paulo, ao Roger pelo convite. Estou muito honrado de participar dessa banca. Um abraço aí aos meus colegas, professor Falk, professor Danilo. Prazer também participar dessa banca com vocês. Para mim é uma grande honra, né? Eu, apesar de agora estar afastado da universidade, tenho prazo de retorno em breve, né? E principalmente porque o Paulo é um grande amigo, né? É uma pessoa que a gente fez quase toda a nossa formação como médico juntos e muito próximos, então estar nesse momento com ele, para mim, é um grande prazer. Mas vamos lá, o Paulo sabe que é só esse o momento de leveza, né? Depois eu vou fazer meus apontamentos como ele me conhece. Dentro da tretando. Primeiro eu queria parabenizar o teu trabalho, Paulo. Ele é muito claro e muito agradável a leitura, né? Para quem, como eu, além de ser médico de família e de trabalhar com ensino de residentes, mesmo assim ele traz um construto muito interessante, né? Todo o texto tem uma lógica muito bem construída, assim, e que traz uma profundidade de conteúdos
muito adequada, então está de parabéns por isso, né? Acho que esse tema é também muito interessante. Uma das partes do meu trabalho, principalmente com telesaúde, foi sempre pensar em soluções para né, para ensino de adultos, né, e de médicos como tu e como centenas ou milhares de médicos que a gente tem no Brasil ali, que estão na linha de frente, atendendo, e ao mesmo tempo tem que buscar um espaço de qualificação, de melhoria da sua eficiência clínica. Então, ler o teu trabalho foi muito interessante por isso, né? Eu acho que também a tua escolha de criar esse currículo para Campo Bom também me pareceu extremamente adequado, né? Porque estás trabalhando por um problema que envolve o trabalho, como médico na assistência, mas também como um responsável pela assistência no município e também no teu trabalho como professor de faculdade. E então eu acho que e tentando resolver um problema que é um problema ali real, né? De como criar esse currículo baseado em competências. E como tu bem expressaste no teu trabalho, né? Ele é algo que se discute há muito tempo, mas ele é extremamente atual, né? E tem publicações bastante recentes. E daí, quando a gente olha a tua metodologia, que eu também achei extremamente adequada, assim, a forma como tu te aprofundou no trabalho, né, de fazer primeiro uma revisão de diretrizes, né, de documentos já consolidados sobre um currículo baseado em competências e também de fazer uma busca na literatura sobre isso e mostrando até uma certa pobreza da literatura em relação a esse tema, né, Paulo? As publicações são de pouco volume, né? E elas são muito mais específicas do que gerais, né? Então, mostra como esse é um campo bastante atual e que até navega um pouco pelos desafios da medicina de família no Brasil e ao redor do mundo, né? Você vê que todas essas discussões que tu traz no teu trabalho, elas são mobilizadas por dificuldades que os vários países têm, não só de conseguir captar esse médicos que precisam. Vocês estão me ouvindo? Não, tá ouvindo. Alô, estão me ouvindo? Tá ouvindo. Tá, e para mim aqui desapareceu. Então, como a gente vê que essas dificuldades que a gente tem hoje no Brasil, ela também. Eu vou tirar minha câmera aqui também, que daí libera a conexão. Eu descubro. Foi. Dei muito também, Paulo, da questão do teu site, né? Acho que esse tipo de proposta de local de depósito de conteúdos e essa parte mais que deixa tudo assim não só mais transparente, mas que traz essa questão da interatividade, assim, né? De tu poder baixar os materiais, baixar os Excels para fazer os cálculos e tal. Achei isso
bastante interessante, acho que é um ponto também que abrilhanta o trabalho e que traz interesse das pessoas, né? De olhar, eu acabei entrando no site, explorando todos eles e achei bem interessante, tá? Bom, sobre a questão em si, né? Eu fiz breves apontamentos aqui. Eu acho que tu traz a experiência ali de Campo Bom, né? E do desafio da captação de residentes. E eu acho que esse é uma coisa muito interessante, né? De como é que tu monta um currículo baseado em competências que seja ao mesmo tempo algo que resolva essa questão da gente formar bons profissionais, né? Formar médicos de família com habilidades e atitudes e conhecimento para dar conta do trabalho como médico de família e, ao mesmo tempo, fazer com que isso seja algo que desperte interesse, que não só de participar do programa, mas também de seguir no programa os 2 anos, porque, bem como tu demonstrasse, a gente tem uma taxa de abandono na medicina de família alta, né? E, ao mesmo tempo, é isso, a nossa responsabilidade de, ao dar um diploma de especialista, dizer que aquele profissional tem essas habilidades. E eu acho daí, lendo todos esses materiais, Paulo, que tu demonstra, eu acho que às vezes há apesar deles eles parecerem muito parecidos em seus conteúdos, né, e às vezes até tornar a leitura um pouco monótona, a gente vê que as várias entidades que tentaram escrever isso e elaborar uma matriz de competências, elas vê que elas abordam de formas diferentes, né, o trabalho. Eu gostei muito da figura 42 do ONCA, né, porque é muito parecido, a figura 4 da página 42, que é muito parecido com o que eu acredito que seja algo necessário para a gente formar bons médicos de família, que é valorizar muito mais as habilidades e as atitudes do que necessariamente o conhecimento, né? Então, ali, aquela figura da árvore, em que tu mostra essa questão da atitude, da ciência e do contexto, e o tronco é as habilidades clínicas, comunicação com o paciente e manejo num ambiente de prática, assim. Eu acho que isso é um pouco acho que assim, da chave da questão, e que a gente vê isso muito na prática quando vai ensinar alunos e residentes, e acho que isso às vezes a gente vê que algumas entidades, podemos falar da própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família, focando muito na questão mais do conhecimento, né? E muito menos na questão dessas habilidades, porque o que a gente tem que ensinar aos médicos é exatamente ao enfrentar um desafio que ele não tem todo o arsenal, ou ele não sabe muito bem respondê-lo, né? Como tratar, ele saber o que fazer, né? Cada vez mais a gente exige um arcabouço de conhecimento dos médicos de família, que é impossível de tê-lo em cada um dos nossos HDs, né? Cada vez mais os desafios vão se somando, eles não diminuem, né? A complexidade dos diagnósticos, dos tratamentos, e mesmo a complexidade das pessoas e de suas questões aumenta, né? E então essa parte do conhecimento, assim, desse conhecimento duro, que hoje a gente consegue muito rapidamente resolver com UpToDate, Dynamed, um livro-texto, e cada vez a gente tem coisas mais sofisticadas para nos dar essas respostas, me parece ser uma coisa menos importante, e eu até acho que na tua construção que tu fez para Campo Bom, tu valoriza muito mais isso, essa questão das habilidades, mas ainda assim cobra alguma coisa de conhecimento que
É pano de fundo, né, quando a gente vai fazer a avaliação, mas eu não acho que seja o mais importante. E daí eu gosto muito de, na página 73, no quadro 16, aquele quadro que tu fez a tradução do conhecimento médico da Accreditation Council for Graduate Medical Education, tá? E eu li o material deles e achei excelente, porque ali é muito mais essa questão do pensamento crítico e da tomada de decisão do que o conhecimento em si, né? É muito mais habilidades do que o conhecimento duro, né? Eu já estou chegando no meu final. Uma só coisa, Paulo, de correção, tá? Eu não acho que a gente precisa ficar corrigindo muito, né? Mas, assim, na página 85, no último parágrafo, tu repete 2 vezes educação permanente ali. No item 4 e no item 6 ali, acho que ou faltou alguma coisa ou está só sobrando, tá? Uhum. Uma outra pergunta, eu vou te fazer 3 perguntas só, Pablo, e para terminar, tá? Três perguntas e uma colocação, tá? Eu fiquei em dúvida ali na tua organização das atividades nos estágios externos. Me pareceu que a parte de internação adulto, internação pediátrica e de especialidades me pareceu muito pouco tempo, assim, de carga horária para cada um deles. Eu queria entender como é que foi essa tomada de decisão. Como colocação ali, eu gostei muito das tuas considerações finais, né? Acho que tu colocas muito bem o que tu te propôs a fazer no teu trabalho, os desafios e as questões ainda que são complexas de resolver. E, por fim, né, além dessa pergunta ali mais prática, Paulo, acho que assim, queria que tu colocasse assim, tu foi um médico que não fez a residência, né? Não. E depois tu foi fazer a especialização e, por fim, tu foi tá trabalhando há 10 anos, né, na parte assistencial lá de Campo Bom, viraste professor de universidade e, por fim, fizeste um trabalho sobre um currículo baseado em competências para residência, né? Sim. Qual foi a motivação, né? Por que tu achou isso, pensando nessa tua linha, né, desde a tua formação, por que foi isso o motivo da escolha desse trabalho? E a outra pergunta que caminha um pouco com essa é assim, né? Nessa tua vida de médico de família, né? 10 anos na assistência, trabalhando prioritariamente com uma população adscrita, fazendo longitudinalidade, coordenação do cuidado, melhorando o acesso. Tu fizeste uma grande revisão para buscar um formato, né, um currículo baseado em competências para formar um médico que talvez fosse o que tu gostaria de ser ou aquele que tu gostaria de formar daqui para frente. Tu acha que esse material aqui que tu revisaste, né, todos esses artigos que tu lesse, dão conta da dificuldade e dos desafios de ser um médico de família na ponta? E era isso. Termino minhas observações. Muito obrigado de novo, Paulo. Anotei aqui. Então, assim, sobre o tempo de atividade, né, isso aqui é baseado na resolução da CNRM, né, número 1 de 25 de maio de 2015. Deixa eu achar aqui na dissertação onde é que fala sobre esse tempo de prática. Ali no quadro 22. Eu vi, Paulo. A minha dúvida é que me pareceu ser um tempo muito enxuto, principalmente pensando no número de horas por semana, né, que cada residente vai ficar.
e me pareceu a parte de emergência muito adequado, a parte do centro obstétrico também, né? Mas a parte de pediatria e da clínica, um turno por semana, por 4 semanas, eu acho, me pareceu ser algo que não vai ter vai ter o tempo adequado para ter o aprendizado. Te pergunto isso, porque isso é uma discussão que mesmo a gente faz dentro do programa de residência ali do Hospital de Clínicas, né? Eu acho que tu foste muito... Eu concordo muito contigo que o aprendizado, a maior parte, tem que ser no cenário de prática do médico de família, né? Ao contrário da maior parte das especialidades, a gente ainda dedica uma parte importante do nosso ensino para áreas que não são feitas por médico de família, como tu colocaste, né? Que são áreas afins, né? Pediatria, obstetrícia, ginecologia, clínica médica, mas eu te perguntei porque me pareceu tempos muito exíguos, assim, para desenvolver um aprendizado. Sim, a composição do tempo aqui foi mais assim na ideia de fechar com a legislação, né? Até a legislação anterior não previa tanta carga horária na atenção primária, né? Eles deixavam, acho que 50%, 40%, 60%, né? Essa daqui já subiu bastante ali, né? Para 70% a 80%. Inclusive até no cálculo ali, né, que eu fiz, deu 73% das atividades, né, na atenção primária. E como tem que ter 10% de atividade teórica, 10 a 20, né, no caso aqui ficou com 10,6%, né, 10%, então realmente sobra pouco para as outras atividades mesmo, né. Acho que isso é bem uma questão assim de quando tiver em atividade, né, de se programar uma revisão do currículo, né, e de como pode englobar melhor essa parte, né. Vou ligar aqui. Então, assim, até, né, tentei pegar a parte, né, de obstetrícia também, de pediatria, porque na realidade a gente faz puericultura, né, faz pré-natal, então é uma prática comum, né, que ocupa tempo aqui na APS, né, e claro, alguém ficou um pouco prejudicado aí, eu diria que realmente as especialidades ficaram com menos tempo mesmo. Até tem um estudo, que eu não vou saber assim dizer o autor, né, mas que eles comentam assim como os residentes avaliam, né, tá na dissertação ali, e como os residentes avaliam positivamente os estágios de especialidade onde tem um médico de família junto na coordenação daquele estágio. Né? Eles avaliam melhor do que um estágio onde ele fica isolado com o especialista, com o tutor especialista. Né? Mas também é uma questão bem interessante. Né? Não sei se eu consegui te responder. Não, foi bem. Eu acho que eu li essa tua referência no trabalho. Eu acho que é uma questão difícil. Eu acho que tu pontua bem quando tu diz que é ruim a gente fazer um estágio muito imersivo nas outras especialidades, porque a gente te afasta muito da rotina da unidade de saúde. Eu concordo contigo, né? Ele não pode ficar tão afastado, né, da sua unidade de ensino. Por outro lado, me chama a atenção assim, a intensidade, né? Parece que vai ser... Mas acho que perfeito que tu vai responder, né? Vamos aplicar e vamos ver o que acontece. Até porque uma das questões assim que também eu incluí aqui nessa distribuição de carga horária, assim, né? Que veio um pouco da minha prática, né? Como eu entrei na gestão, acho que o professor Roger entrou aí para me puxar as orelhas no tempo aí. Né? Mas assim, então eu coloquei a gestão e a telemedicina assim também, né? Como estágios
para serem passados, né? Porque eu vi que é importante a gente conhecer gestão aonde a gente trabalha. Né? Tá, só rapidão ali para as outras. Por que da escolha, assim, né? Então, foi uma questão bastante de oportunidade, né? Então, lá no início já tinha o interesse da Fevale em ter a residência, né, atuando em Campo Bom, juntou com o mestrado, que é ensino na saúde, né, e aí eu fui abraçando a ideia, né, conversa com o orientador, e a gente comprou a ideia, e aí foi. E a terceira pergunta... Era se aquilo que tu tinha estudado... Se ele dá conta, né, de produzir, acho que não. Acho que é muito mais complexo, né, precisa de muita coisa. Acho que a integração ensino-serviço é bastante importante, né, a questão toda de insumos, né, os recursos humanos para dar conta disso, né? Então acho que é uma peça de quebra-cabeça, né? Vai ajudar a construir o quebra-cabeça, né? Desvendar qual é a paisagem, mas sozinho não tenho a pretensão de que ele seja capaz de fazer, né? Acho que isso. Roger, me sinto contemplado. Obrigado, então, pela participação, professor Natan. Nós agora passamos a palavra, então, para o segundo componente da banca, o professor João Werner Falck. Tentei entrar agora aqui com a câmera, só com... Estou me ouvindo, né? Estou ouvindo. Eu vou tentar ligar a câmera agora aqui. Estamos te ouvindo, Falck. Vou tentar iniciar a câmera aqui. Eu vou ligar a minha, mas... Não tem problema, tem várias câmeras. Bom, acho que se travar, eu tiro. Não, tá, ok. Agora sim, estamos ouvindo e me vendo, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, vou voltamente agradecer de novo ao Paulo, ao professor Roger, pelo convite, que me permitiu ler, acompanhar uma citação de mestrado de excelente qualidade, né? Sempre se aprende muito lendo trabalhos como esse. Então, foi uma satisfação e um aprendizado muito importante e gratificante. Como eu já falei para o Paulo antes do professor Natan entrar, eu não vou repetir aqui elogios e comentários que o professor Natan já fez, porque seria o tempo ia ser repetitivo, mas eu concordo com os comentários que o professor Natan fez e com vários elogios também. E vou me deter, então, um pouco mais em sugestões de qualificação do texto em si, da dissertação. Qualificações em termos de conteúdo, que é mais importante, algumas são sugestões de correção de ortografia, de digitação, coisas menores, mas que acho que para o registro final, para a publicação final, seria importante sempre ter um texto muito qualificado e correto. Paulo, no teu resumo, a terceira linha, diz que temos principais caminhos para a obtenção de título especialista no Brasil. Eu acho que está errado. Tá? O título, no caso da medicina de comunidade, das médicas, é um título que é necessariamente realizado em concurso por uma cidade brasileira, de especialidade médica reconhecida e filiada à ANB, e quem tem o diploma é a Associação Médica Brasileira, a ANB, junto à sociedade. No caso, a nossa é o TENFIC, né? Especialista em Medicina de Família e Comunidade, e quem assina é a SBMFC e a ANB. Então, o correto não é título aqui. Então, o correto seria obtenção do Registro de Qualificação de Especialidade Médica, RQE. O Registro de Qualificação de Especialidade Médica, entre parênteses, RQE. Então, a pessoa, o médico, ele pode ter o registro em um Conselho Regional de Medicina, com validade nacional, por duas formas. Ele pode fazer por ter residência médica que a CNRM acredite, concluída,
e assim ele acredite. Então ele pode registrar como residência, ou pode registrar esse registro no CRM e CFM, portanto, através de especialista, no caso, em medicina de família e comunidade. Eu, por exemplo, tenho os dois. Eu tenho residência médica, né? Tenho residência médica e tenho também título de especialista. Então, a pessoa pode ter um, o outro ou ambos. Eu tenho ambos, por exemplo. Então, acho que fica mais correto cortar especialista e colocar registro qualificado de especialista de fase médica, RQ, que foi correto. Depois, claro, traduzir para o teu resumo em espanhol e inglês, da forma mais possível, talvez como registralidade, que seria uma coisa mais genérica. Vou pular várias páginas aqui. Página 17. No primeiro parágrafo ali, na segunda linha, eu falo corretamente da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ele é fundamental, de fato, como detalhamento do que foi colocado na Constituição Brasileira de 88. Só que depois dela, também uma lei muito importante também, que recuperou os vetos do presidente Collor, recuperou e que então complementou, que é a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Então, eu sugiro para ti colocar pelas leis, então, de 80, a data dela está correta, e Lei 8.152, de 28 de 12 de 1990. Não para puxar para o meu quintal aqui, mas eu fui das pessoas que escrevi a redação dessa lei, 842. Eu fui dos redatores da lei, um ghostwriter, que meu nome não aparece na lei, obviamente, mas fui do grupo de pessoas que escreveu essa lei, a pedido do CONASENS, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Página 21. Objetivo geral. Eu acho que, embora seja repetitivo, eu acho que seria melhor se escrever por extenso, né? RM em NFC, botar PMFC entre parênteses e botar por extenso, né? De residência médica em medicina de família e comunidade, porque é um objetivo geral. Sim. E quem vai ler o texto pode, eventualmente, não conhecer as siglas. Sim. Tenho um certo receio com siglas. Eu gosto de estudo por escrito, se possível. E sim, você coloca depois a sigla na sequência, porque isso vai ajudar depois a não precisar repetir mais no restante do trabalho. Publicação, enfim. Página 26. Depois do currículo, terceiro parágrafo. É bem simples. Segunda linha, estratégias médicas centrados no ambiente. Tá. E tem que botar um S, centrados no ambiente. Eu acho que fica mais correto para em termos de fotografia, digitação. Centrados no ambiente, ok? Notou? Página 28. No terceiro parágrafo já, no meio fala no Murialdo, em Porto Alegre, no Sul, no Pernambuco e tal. E tem lá no final, bem no final do parágrafo, Augusto, 2019. Se trata do Daniel Nupo Augusto, de Belo Horizonte, e está correto. Só que eu acho que após falar o ERG, ponto, deveria colocar publicação minha, Falk, 2004, que está nas tuas referências bibliográficas, porque bem antes do Augusto, do Augusto, eu tinha publicado já a mesma coisa sobre isso na minha publicação Falk 2004. Então, depois do ERG, eu colocaria aí minha publicação. Novamente, no meu quintal, aí estou colocando algumas coisas aí, tá? É mais correto, porque a minha publicação é bem sobre isso, bem sobre isso, e anterior a do Augusto. No parágrafo seguinte, tu colocas na terceira linha, no final, Sociedade Brasileira de Medicina Geral e Comunitária. Isso é um erro frequente. O nome real da Sociedade Médica e da Sociedade era Medicina Geral Comunitária, sem o E. Então, a gente coloca o E, mas está errado. Então, eu sugiro
cortar o E. Tá. Em geral, comunitária sem o E. Na página seguinte, página 29, bem no final, tá? Terceira linha, no final da terceira linha, com o objetivo de apoiar a... Sim. Eu acho que tem que apoiar, né? Tem que corrigir só a legislação apoiar, não apoiar. Vamos ver a próxima página aqui, página 33. Tá? Eu só queria dizer que foi muito bom ter usado os indicadores, operadores booleanos ou booleanos, os símbolos. Eu achei muito bom essa forma, que eu já usei muitas vezes também, de busca. E os símbolos de asterisco, cifrão, a truncagem, porque isso ajuda um bocado, de fato, quando se vai fazer uma pesquisa assim, de uma área tão ampla. Então, só um elogio aí para ti. Página 36, bem no finalzinho. Fala lá na terceira linha, de baixo para cima, a não realização da busca da literatura cinza. Eu até entendi, mas eu acho que para o leitor que não está familiarizado com isso, eu poderia explicar melhor o que significa a literatura cinza. Talvez seja vou colocar uma coisa a mais aqui para explicar esse item. Tá, dá para botar uma nota de rodapé, né? Talvez algo assim, sim. Porque é uma coisa que nem todo mundo vai entender o que realmente quer dizer. Significa, né? 78, 78. Tá? E aí na 1, 2, 3, 4, a quinta linha, tá? Tu tem um parágrafo fechado lá, em área específica. Eu entendo que esse parágrafo não tem que existir. Eu acho que está um parágrafo solto aqui na quinta linha, um parágrafo bem no final da linha. Detalhe menor. Na página seguinte, tá? Coloca assim, logo antes do quadro 19, logo antes. Esses objetivos e fica em aberto. Faltou um pedaço. Tem 3 pontinhos aqui. Eu acho que tu devia querer colocar alguma coisa a mais e ficou perdido. Assim, esses objetivos não diz mais nada. Então, acho que tem que ter uma correção aqui de completar a frase. Tá, realmente. Página 81. Tá? Segundo parágrafo, quase final. Compromisso mínimo de servir. Ser, vir em separado. Obviamente é servir junto, né? Então, também é o espaço de digitação aí errado. E na próximo parágrafo, adquirido adicional, falta um ponto no fim do parágrafo. Página 84. A experiência de implantação, esse parágrafo lá embaixo, na metade, pediátrico para medicina em família e comunidade. Então, obviamente, tem que corrigir para D, né? Tem detalhes mínimos, mas acho que já que vale a pena ter um texto muito limpo e muito qualificado a publicação posterior. 84, né? Tá. Página 91. Eu só quero um elogio aqui. O teu quadro de competências aqui, daqui em diante, ele é maravilhoso. E cita as referências de cada entidade, instituição. Então, só elogios. No página 95, tá? Item 5.1.3, intensivação deve ser contínua após o termo da residência. Contínua sempre? Sim. O termo da graduação ou da residência? Quem não fez residência? Não tem que ter isso aí também? Sim. Então, acho que podia botar algo tipo após o termo da graduação e da residência. Poderia talvez ser mais genérico e abranger mais atividades. Né? Após a residência deve ser contínua. Talvez assim. Era a formação contínua. Né? Tá. 96. O teu quadro, figura muito boa aqui. Agora tem um detalhe importante aqui. Nos objetivos específicos dessa dissertação, está constando descrever as atividades didáticas complementares. Então, CNRM 1002 de 2006, que está citada no seu trabalho, no seu parágrafo 2º, define que nelas devam constar obrigatoriamente bioética,
metodologia de pesquisa científica, epidemiologia e bioestatística. E é recomendável também controle de infecções hospitalares. Uhum. Isso é uma norma, dentro da lei da ResaMed, a norma, depois essa norma, a resolução do CNRM, no 2006, ela exige isso. Então, o texto inteiro procurei, só cito objetivos específicos, uma vez, nada mais do texto em diante. Eu sei bem isso porque eu sou responsável pelas atividades das complementares em todas as residências de todas as especialidades médicas, todas, do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Todas, né? E eu faço, inclusive, essa avaliação que cada residente R1 tem que concluir o R1, tem que assistir vídeos, ver PowerPoints e responder questões de prova, com no mínimo até para poder ser aprovado, né? Em cada uma dessas áreas. Então, a gente podia pegar um pouquinho lá do que está nessa resolução e, em algum momento, no teu texto, tá? Colocar algo sobre isso, porque é uma coisa obrigatória e que se tratou objetivos específicos e não mais em lugar nenhum mais depois. Página seguinte, 97, formação teórica, diz ali, falta um parênteses. No final de baseado em problemas, falta um parênteses. Simples, não nada de importante, mas já que estou aqui, revisando. Uhum. Vamos lá agora para a página... Grudou aqui. Página 106. Item 2 lá embaixo. Serviço de fonte de pesquisas. Tem um S a mais lá que faltou. Isso. O teu quadro 107 para o seguinte é excelente. Teu quadro do currículo, MFC. Vai aqui, é excelente. Página 109. Uhum. Bom, eu achei perfeitas as tuas considerações finais. Perfeitas. Maravilhosas. E eu acho que eu devo te perguntar o seguinte. Qual a tua expectativa de conseguir candidatos para residência em Campo Bom? Já que isso é uma coisa super difícil. Uhum. Né? Então, uma pergunta para ti é qual a expectativa de conseguir isso? E o que você pode fazer a mais para isso, além dessa tua dissertação maravilhosa? Sim. O que pode fazer mais ainda? E outra, tu pretende fazer o doutorado? Essa dissertação tua é tão maravilhosa e já podia ser uma tese de doutorado, na minha opinião. Então, são perguntas. A pergunta 1 é mais fácil de responder. E vou só, então, colocar uma coisa a mais então, aqui no final. O meu quintal novamente, tá? Eu acho que tem uma publicação minha aqui, única aqui, que está correta, mas talvez também está a minha tese de doutorado. A minha tese, o nome dela é A Especialidade Médica de Medicina de Família e Comunidade no Brasil, aspectos históricos e conceituais e da titulação de especialistas. Então, a minha tese está muito mais, dentro dela tem um capítulo que atualiza muito mais do que está nessa publicação minha na Revista da Sociedade. Eu tenho um capítulo aqui que tem bem mais atualizado, que é 2005, que atualizou muito mais, bem mais completo. Mas é isso, desculpe se eu esteja no horário um pouco mais, acho até que estou no momento do prazo, não sei. Não, tranquilo. Assim, então, em relação à primeira pergunta, sim, né, não está na dissertação isso, né, então, assim, uma das grandes dificuldades, assim, que a gente vê, né, que é o que a coordenação da FEVALE nos trouxe para Campo Bom, isso antes até de eu ser professor da FEVALE, né, eu era só como coordenador médico em Campo Bom, que o residente pega, ele se inscreve, ele faz a prova, ele passa, ele é classificado e ele não entra no programa pelo valor, né, pelo valor de bolsa, né? Então, assim, eu acho que uma das grandes dificuldades, além de, assim, é um programa que nunca teve residente formado, né? Então, assim, um programa, entre aspas, desconhecido, né? Para quem está entrando ali na residência, pode considerar um programa desconhecido.
E aí ele tem essas outras alternativas que englobam um valor de bolsa que é mais que o dobro do valor da bolsa do MEC, né? Então acaba indo para esses outros programas, né? Inclusive, acho que a Prefeitura de Porto Alegre tem várias vagas, né, nesse sentido, e tem uma complementação de bolsa, né? Então acho que a grande possibilidade do programa, né, vamos assim dizer, funcionar na prática, vai envolver essa questão financeira, né, para o residente. Ainda mais que a oferta, né, é muito grande, a gente tem ali uma ociosidade de vagas, né, se não me engano são 35% para R1 aí ocupado, né, então quem quer ser R1 de medicina de família e comunidade tem muita opção, né. Acho que esse, assim, é o principal, né. Doutorado, assim, ó, em princípio agora a ideia é dar uma segurada, né? É por isso que eu disse que é mais fácil responder a primeira, né? Porque o mestrado já ocupou bastante tempo, né? E foi mestrado junto com o trabalho na estratégia de saúde, mais a coordenação médica, mais professor universitário, mais pandemia, né? Então, muita coisa junto, ocupou bastante. E até assim, de lado pessoal, diminuir a atividade física, várias coisas assim que também não são boas, né? Não adianta a gente pregar uma saúde e tá, de repente, né, se desgastando por causa disso, né? Mas talvez daqui uns anos, assim, né, dá para se pensar, né, nessa questão do doutorado, tanto pela qualificação quanto pelas oportunidades que esse tipo de pós-graduação nos oferta. Tá, eu entendo bem, mas vou te estimular, ainda assim, a fazer doutorado quando for possível, quando for o caso. E tem a questão, né, do mestrado profissional, né, que assim serviu muito bem para mim, né, principalmente, isso eu até já falei com o professor Roger, assim, esse formato que o mestrado em ensino na saúde da URGS nos proporciona, de horários e tal, muito bom. E aí, assim, o doutorado profissional já, né, não está tão avançado nesse sentido, né? Ao menos eu não conheço tanta oferta de doutorado profissional assim, né, no país. Bem, estou bem satisfeito com tuas respostas ao trabalho e só tenho elogios a fazer para o teu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço as contribuições ali. Algumas até eu já tinha lido e percebido os erros, assim, já estava uma anotadinha aqui. Então, professor Falck, agradecemos as contribuições e passamos então ao membro da casa, professor Danilo. Estão me ouvindo? Me ouvem? Tá ligado? Muito bem. Eu queria agradecer agora de público, que eu já tinha feito quando eu cheguei na sala, mas quase não tinha ninguém ainda aí, né, Paulo? O convite pela oportunidade de poder avaliar esse teu trabalho, que foi muito bem feito, muito completo e, sobretudo, gerando 2 produtos técnicos de grande valia para o ensino médico, ensino de profissionais de saúde, de uma maneira geral, mas especificamente para a formação médica, esses currículos baseados em competências são o que há de mais moderno em termos de abordagem dentro da educação médica. E esse teu trabalho é muito valioso. E eu, nesse sentido, eu me junto às palavras do Falck. O teu texto de dissertação, ele quase que escapa do âmbito de um trabalho de conclusão de mestrado profissional. A revisão de literatura dupla, na verdade, que tu desenvolveste, porque tu fizeste assim, não só revisão de trabalhos publicados analisando a questão do ensino baseado em competências e a formação de currículos, como tu perscrutaste
todas as entidades de ensino importantes e que publicaram currículos baseados em evidência e fizesse uma filtragem muito inteligente, muito adequada. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vou tirar a minha aqui para facilitar daí a visualização. Estão chegando aí? Aparece? Tá rodando aí, daqui a pouco vai vir. Agora... Esse MConf é meio lento. Está aparecendo? Agora sim, aparecendo. Parece o nosso livro aí, que a gente perde um pouco do acompanhamento do que está acontecendo. Como eu não enxergo o chat, qualquer coisa, vocês me interrompam aí. Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, que, para mim, fica muito fácil falar em último lugar agora, porque depois do Natan e do Falk, que são dois professores da área e que discutiram de maneira muito apropriada toda a pertinência dos conteúdos que o Paulo propõe no currículo dele, e o Falk, ainda por cima, com esse olho de lince, com todos os detalhes assim, de crítica construtiva à redação, o meu trabalho fica muito simples. Eu queria só começar mostrando para vocês que no ano passado nós publicamos este volume aqui sobre atividades profissionais confiabilizadoras essenciais para a prática médica, e o capítulo um dos capítulos que eu escrevi, que é essa EPA 7, como a gente diz, né, que são atividades profissionais confiabilizadoras. Está aparecendo aí na tela? Tá aparecendo. A gente citou meia dúzia de referências de gente muito importante, tipo Robert Englander, que é a primeira que aparece aqui, e mais alguns, e vocês veem que entre as referências já tinha um artigo dessa dupla aqui, Pelim e Rosa. Então, fica muito difícil, né, a gente comentar o trabalho de um colega, professor, que a gente citou já no nosso trabalho de literatura de ensino médio. Mas vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu vou compartilhar esse outro material aqui. Paulo, diferentemente do Roger, do Falk, que vai te mandar por escrito, eu já te mandei. Já deve ter chegado no teu e-mail aí a versão comentada do teu texto da dissertação, tá? Lá tu tens, eu anotei no teu próprio texto as coisas que eu julgava dignas de comentário, tá? Tá aparecendo aí na tela já? Versão comentada do texto da dissertação. Isso. Então, assim, só para tu entenderes como é que eu gosto de trabalhar. Aqui na página do resumo, tu tens uma convenção para as anotações, tá? Beleza. Tudo que eu marcar em amarelo é alguma questão posta em dúvida ou que deve ser discutida, que merece ser foco de discussão e potencialmente errada e que a gente critica, tá? O que eu marquei em vermelho são meramente comentários sobre escrita e linguagem. Como o Falk já enfatizou, isso aqui é um trabalho de conclusão de um mestrado e é muito importante que ele siga todas as normas de língua culta com todo o detalhe, porque, enfim, isso vai ser citado e esse seu trabalho vai ser citado por muita gente. Então, é importante que ele esteja bem cuidado. As marcações em azul são simplesmente alguns elementos que eu, ao ler, eu acho isso aqui é interessante, vem coisa boa por aí, marco em azul para pontuar um destaque. E as marcações verdes são os ressaltes para informações relevantes do texto, certo? Uhum. Então, assim,
essa página do resumo dá um tom de como é que foram todas as marcações lá, tá? A primeira ali, só para exemplificar, o ensino por competências tem ganho. Muitos puristas insistem que a gente tem que escrever tem ganhado, porque ganha só o que está ganho, né? o ser ganho. Mas aí eu fui para o ABC da Língua Culta, do Celso Pedro Luft, e ele te salvou, porque o Luft diz que, de fato, são só puristas, como o professor Danilo, que reclamam disso, que essa forma plena do ganhado, ela só sobrevive em provérbios hoje. Então, as anotações ficam assim. Mas a marcação amarela ali, eu botei para ressaltar que esse teu resumo está muito acanhado, Paulo. Um resumo de um trabalho dessa natureza, ele pode ter 500, 600, até 1000 palavras, porque tu não tens aquela limitação que muitas revistas científicas impõem, certo? E o teu resumo com 242 palavras deixaria muito espaço para informações relevantes, porque tu não te esqueças que muita gente lê o resumo, e o resumo é o cartão de apresentação do teu trabalho. Se tu não capturares o interesse das pessoas ali, muita gente talvez não tenha coragem de encarar o texto completo. E, sobretudo, nas conclusões, onde tu diz ali que o trabalho tem o intuito de contribuir, isso é mais uma linguagem para quando tu está falando dos objetivos. Nas conclusões, seria desejável que tu realmente dissesses: eu fiz isso, eu escrevi, eu produzi este currículo, que está muito bem detalhado e muito completo, e eu produzi esse site muito claro e muito instrutivo para as pessoas interessadas, que são os teus produtos técnicos, que no nosso mestrado profissional nós valorizamos grandemente, certo? Certo. Então vamos adiante. Enfim, está tudo marcado para ti, eu não vou cansar a audiência aí com todos os detalhes e vou passar para os pontos que eu gostaria de chamar a atenção, tá? Na página 15, eu sempre aponto o seguinte: o mestrando, já está aparecendo aí na tela ou está meio lento ainda a rolagem? Página 15. Está aparecendo. Marcado em verde, o mestrando graduou-se em medicina. Estilo é estilo, eu escrevi ali, tá? Sem dúvida, algo muito pessoal. Mas é importante levar em conta que os textos acadêmicos hoje, sobretudo os científicos e nos periódicos médicos não se discute, têm utilizado preferentemente a voz ativa e o caráter pessoal da narrativa, tá? Porque muitos editores de revistas científicas defendem essa ideia de que a voz ativa é mais clara. Eu fiz isso. Quem é que fez? Se tu diz assim, foi feita uma busca, será que foi o Roger que fez ou será que foi o Paulo? Se tu quiseres usar aquele plural majestático por cortesia, assim, a nossa equipe, nós fizemos, mas sobretudo num trabalho de conclusão que é personalíssimo, eu, se fosse o autor, não me referiria a mim próprio na terceira pessoa. Eu botei isso aí, essa anotação a considerar, porque é uma tendência muito forte atual na escrita médica. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu vou pular ali mais na página 15. Vamos para a página 18. Você vê que está tudo marcado aí, tá? Mas tu vai ler com calma em casa, tá? Na página 18, aqui, ó, marcado em amarelo, já está aparecendo? Tá. Tu falas ali, os currículos por competência valorizam os saberes além do acúmulo de conteúdos ou do simples cumprimento de objetivos pré-definidos, caracterizados por considerar
aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Muito cuidado quando se define competência profissional, porque hoje em dia, cada vez mais, os autores que se dedicam a esse tema incluem não só conhecimentos, habilidades e atitudes, que é clássico, mas também a promoção de qualidades pessoais na esfera do humanismo, compaixão, dedicação. Então, aquela clássica pirâmide assim, de formação médica tem valorizado muito quem tu és, o aluno, né? Quem o aluno é. Não só se tu aprendeste coisas, se tu sabes fazer coisas, se tu tem competência e habilidades para determinados procedimentos, mas quem tu és, se tu tens aquela característica de humanismo, de dedicação, de vontade, de disponibilidade para a educação continuada, etc, etc. Tá? Então, esse ponto, acho que sempre é importante ressaltar. Tá? Mais adiante, se tu quiseres responder agora, enquanto eu estou falando, talvez fique mais dinâmico. Ah, não. Uhum. Interrompe, tá? Tá. Muitas coisas eu botava assim, só ótima síntese, tá? Sim. Eu só marquei em azul ali, porque a caracterização do teu problema está excelente mesmo. Então, tirando esses comentários de crítica bem construtiva, assim, de quem estuda ensino baseado em competência há algum tempo, tu vai ver que tem muito elogio aí, tá? Mas o que interessa para nós é as coisas que tu pode melhorar, né? Até no resumo eu limitei mesmo, assim, porque eu peguei um guia da faculdade da biblioteca aí da Faculdade de Medicina, né? E aí ele colocou o resumo como 5.000 caracteres, né? Então eu acabei limitando nesse sentido. Aquilo ali eu acho que tem que ser revisto, porque não... Mas é uma boa colocação para complementar, né? Não é verdade, tá? Lá na justificativa, na página 20, tu citas ali o documento da Sociedade Brasileira, né? E eu apontei ali para ti, em amarelo, cuidado com o acesso de fontes bibliográficas, que deve ser o mais atual possível, tá? Pois as coisas na internet são muito voláteis, tá? Essa publicação de 2015 ainda está disponível no link que tu botaste lá, tá? Sim. Mas o acesso tinha 1 ano e meio de atraso, era lá de maio de 2019. Sim. Então é um tempo excessivo para um texto acadêmico. O recomendável é que, ao publicar o teu trabalho, tu revises todas as citações que tu fazes lá no fim e põe ali, acessado em novembro de 2020, que aí a gente tem certeza que se tem um link quebrado, tu tens tempo para ir atrás e orientar o leitor, tá? Inclusive esse currículo já está com outro no forno, né? Pois é, exatamente. Então, sempre mais atual possível, tá? Objetivos, tudo perfeito. O Falk e o Natan, como são os especialistas da área, já criticaram bem a parte técnica, digamos assim, de medicina de família, né, propriamente dito. Eu sou um médico, não sou médico de família. Referencial teórico. Bom, aí entra o conceito de competência, tá? Essa é a minha praia, né? Vocês veem que o ano passado nós publicamos um livro sobre ensino baseado em competência. E na hora que tu vais definir competências, tem que ter muito claro o que são os marcos conceituais da distinção de competência e uma competência, né? Porque em português nós não temos a facilidade que eles têm na língua inglesa, que é hegemônica na área da educação médica, que eles têm a palavra competence, que significa competência, e eles têm a palavra competency, que significa uma competência, mas ela pode ser pluralizada, né? Tantas competências, querendo dizer aquelas faculdades que permitem que uma pessoa execute uma tarefa específica com competência, né? Então, aqui, eu escrevi para ti aqui, ó,
Deixa eu ler aqui. Estes são os primeiros 2 registros neste texto do termo competências. Que é aqui assim, ó, competências profissionais. Na página 22 é a primeira vez que aparece competências no plural, tá? Sem contar, claro, que no título e que abunda lá nos resumos e na justificativa, porque claro, o teu título diz competências, né? Estou falando do texto mesmo. Sim. E a discussão conceitual apresentada no último parágrafo da página 24, que tu entra nisso um pouco mais adiante, talvez merecesse um destaque antecipado aqui, quando tu começas a falar em competências, tá? Então, fazer um recorte conceitual, porque isso é fundamental para toda a discussão do que é o ensino baseado em competências. Porque tu viste em todos os currículos que tu revisaste, todos eles falam nas competências. O canadense tem uma boa quantidade de páginas justamente nessa diferenciação, né? Sim. Com a língua inglesa, bem como o senhor comentou, né? Eu só achei que, como aparece a primeira vez que tu sai falando em competências, talvez fosse um momento assim de dar uma puxada ali, né? Trazer, né? Então tá. Então é isso aí. Cuidar, então, essas definições de competências e competência. Ali que o senhor colocou aquele apoia, SIC ali, é justamente por isso que entrou o SIC. Eu achei... Só para responder. Em 2012, ele ainda botar acento em apoia. Você vê como é importante um texto acadêmico ser bem revisado, né? E aí, como é citação direta, né? Aí eu não alterei, né? Introduzi o SIC ali, em itálico, até para dar essa. Tá certo. Para tu veres como eu não sou tão atento quanto o Falk, não escrevi as leis, mas a gente corrige o que está lá, né? Bom, aqui os pronomes, página 25 está aparecendo ali, já para ti? Tá. Eu tenho 2 telas aqui, tá? Daí eu estou acompanhando no PDF, aquele que o senhor me mandou. O PDF que tu já recebeste. Isso. Bom. Então não tem atraso. Aqui, né? Mas para o pessoal que está acompanhando. Talvez as outras pessoas estejam com algum delay aí, né? Mas então, olha aqui, ó, uma das definições utilizadas de Frank, né, que considera esta como uma preparação de capacidade através de mútuo domínio. Na verdade, ele está se referindo aqui, ó, o que está lá em cima, sobre competência, na distinção entre termos competência e competências, tá? Na verdade, é aquela. Primeiro é aquela, que é a preparação de capacidades, e esta, que são as competências, como uma habilidade observável, entendeu? Estão trocados os pronomes. Entendeu? Mas, enfim, esse é um detalhe. O que eu quero me deter mais é na discussão mesmo. Então, tá, aqui eu marquei a definição de competências, que tem que ser enfatizada com cuidado, tá? Mas, de qualquer maneira, nesse documento aqui, das DCNs lá, eles definem bem competência, mas eles evitam entrar nessa polêmica do que são as competências, que é um conceito mais moderno, mais corrente, que quem está lidando com um currículo tão completo como esse teu aí, tem que estar de olho, tá? É porque começa no parágrafo competências e depois competenciar. E eles se fixam na definição de competência. Mas eu não quero ser chato, vamos terminar aqui a parte terminológica, né? Porque isso aí tu vai ler com calma, né, Paulo? Daí a gente pode até discutir se tu quiseres. Eu marquei ali, corroborando, cuidado, né, que corroborar é um verbo transitivo direto, ele corrobora as tendências. Existe uma certa tendência das pessoas botarem ele como transitivo indireto, mas ele não é, né? Então
cuidado ali. Então, vamos pular para onde eu tenho uma marcação. Amarelo. Praticamente, eu só te elogio. Ó. Tem coisas verdes, tem coisas muito boas. A tua revisão bibliográfica foi muito cuidada, muito detalhada, né? Eu faço aqui um reparozinho para aquela importância da voz ativa. Nós buscamos, nós analisamos, para a tua reflexão, junto com o Roger, teu companheiro de equipe aí, tá? Eu apontei ali, na página 34, de novo, ó, o descritor que tu utilizaste, tá? Porque em português ele fica competência, né? Mas se o descritor for mesmo este, sem menção a competency, que quando tu vai fazer uma busca em inglês, tu tem que botar o descritor competency, né? Então, não sei, foi assim mesmo que tu fizeste e Sim, apareceu tudo aquilo. Tá bom. Então tá. Eu vi que tu excluíste as EPAs, né? Sim. Eu até nem ia comentar muito aqui, mas puxando a brasa para a minha sardinha agora, as atividades profissionais confiabilizadoras são o estágio mais atual da aplicabilidade de procedimentos de avaliação mais confiáveis, mais fidedignos, em se tratando de formação apoiada em competências, né? Então, o teu currículo de Campo Bom, que eu acho que tem que começar a entrar residente lá, porque tem que aproveitar isso, ele está muito completo e ele está reunindo praticamente todas as coisas importantes desses currículos de locais assim, de mais renome, de mais relevo, e eu acho que ele tem que ser aproveitado, tá? Mas eu acho que tu tens que abrir uma porta agora para entrarem as atividades profissionais confiabilizadoras, porque esse é o passo além na normatização da avaliação das competências, tá? Então, na tua tese de doutorado, eu acho que tu podes enfrentar isso aí. Por isso. Até eu excluí, assim, né, a parte das atividades profissionais confiabilizadoras pelo tamanho mesmo, né, de conhecimento que iria entrar aqui e já, né, já é uma dissertação que está densa, né, tem essa calhamaço de páginas aí, né. Já está quase um doutorado e agora ficaria, né, um doutorado então, assim, com sobra. Foi na ideia de dar uma fechada mesmo, assim, né, no tema. Então, isso eu anotei na página 36 para ti, tá? Deixa eu correr um pouquinho aqui, que já são 8h30, então eu vou pular, as coisas estão anotadas para ti com calma. Deixa eu ver que... Bom, aí a gente entra na revisão dos currículos internacionais e os nacionais, que os colegas já falaram. Eu vou pular lá para a página 89, essas coisas já foram comentadas pelo Natan, pelo Falck. Tem coisas bem falhas em alguns desses currículos, e tu apontaste a maior parte delas. Eu acho que isso aí está muito bem, grande mérito do teu trabalho. Eu botei algumas anotações aí sobre eles todos, mas tu já tinha feito praticamente tudo isso. Então, lá na página 89... sobre a cartilha, né? Tu botas um parágrafo longo sobre a cartilha de serviços de atenção primária à saúde, que é uma produção muito nova do nosso ministério, que mal está saindo do forno, e como tu mesmo apontaste ali, não é um currículo, não fala em competências. Acho que isso aí talvez pudesse ser suprimido, assim, ocupa um espaço, claro, um espaço pequeno e dá relevo a uma produção que, de alguma forma, valoriza o trabalho de um colega nosso, que foi o Erno, que está por trás
da produção dessa cartilha, né? Muita coisa ainda vai ser escrita sobre isso, mas eu acho que ela está meio deslocada assim, do teu foco, tá? Eu acho que tu quiseste dar esse relevo, mas, enfim, talvez não precisasse, tá? Tá. Os teus produtos, eu marquei aqui, que realmente são o cerne do teu trabalho, são 2 belos produtos, o site nem se fala, ele pode ser aumentado, o site facilita isso, né? Eu anotei ali, perguntei se tu tem certeza que tu quer usar mesmo o termo sítio, né? Sítio na internet, porque para mim sítio é um lugar onde a gente cria galinha, né? Todo mundo fala site, então... Mas, enfim, são aquelas coisas de linguagem, né? O resto, pequeno... também aqui, ó, uma coisa que sempre me incomoda, está aparecendo aqui isso já no teu currículo. Eu sempre digo para as pessoas que a gente encaminha os pacientes, e esse termo referência é uma tradução torta do reference, que eles falam em inglês, né? Na verdade, provavelmente tu quiseste dizer ali encaminhamentos, e eu sei que esse erro de tradução, assim, ou essa macaquice aí de textos em inglês acaba se generalizando, tanto que já houve até documento de referência e contra-referência, quando na verdade a gente está falando em encaminhar as pessoas e dar retorno ao encaminhamento, né? Sei lá, eu acho que se os professores como tu começarem a chamar atenção para esse jeito de falar, que às vezes a gente vai distorcendo aí no dia a dia a nossa maneira de dizer as coisas acabam melhorando. Então, apontei ali para ti, tá? Fora isso, eu apontei ali que a figura da página 96 realmente é muito boa. Eu não sei se está aparecendo na minha imagem aqui para as pessoas que estão assistindo. O Paulo teve a delicadeza de mandar para os membros da banca uma caneca com esse símbolo, que já está devidamente enfeitando a minha mesa aqui com as canetas. Então, ele está muito claro e, sobretudo, uma visão bem pictórica assim, da relação dos pontos básicos do modelo do Paulo Pelin. Então, eu resolvi ressaltar isso. Então, paramos de compartilhar aqui, voltamos para a nossa imagem. Lá. Muito bem. É isso, Paulo. Como eu disse no início, os nossos 2 colegas, que são os especialistas da área, já apontaram as coisas essenciais no que diz respeito ao interesse da formação do residente em medicina de família e comunidade. Eu me ative à minha área de competência, que é o ensino baseado em competências, com esses destaques. Na verdade, as perguntas que eu tinha, tu já respondeste, só a sugestão para o doutorado agora. Se tu quiseres falar nas EPAs, estamos à disposição aí. Parabéns. Muito obrigado. Professor Danilo, agradeço. Agradecer o professor, né, Danilo, também aos outros membros da banca, né, o Dr. Natan, o Dr. Falk. Acho que tive 3 formas de contribuições distintas, né, e que com certeza vão qualificar bastante aqui o trabalho, né, algumas até, né, eu já tinha visto assim, esses errinhos de digitação, essas coisas assim, que acabam passando, né, porque até qual que foi servir, né, o corretor não pega, isso ele não nos deixa aquele traçadinho vermelho embaixo por existir, né, a palavra mesmo errada na frase, né? Então, eu queria deixar o agradecimento a todos, né? Bom, eu agradeço a participação do professor Danilo
o último membro da nossa banca, e agora, então, nós vamos passar para a fase da deliberação em relação ao trabalho apresentado pelo Paulo. Então, nós vamos dar uma paradinha na gravação, né? E existe no MiConf um recurso que é, digamos assim, uma espécie de retirada que a gente faz para uma sala virtual, onde a banca faz a deliberação e depois a gente retorna. Então, nesse momento, eu vou parar a gravação, né? E aí, então, nós vamos para esta, digamos, uma espécie de uma sala virtual reservada para fazer a deliberação e depois retornamos. A gente pede, então, que vocês aguardem mais uns minutinhos, às vezes 5, 10 minutos, né, para essa deliberação, para depois, então, a gente ler o parecer final sobre o trabalho do Paulo. Então, um momentinho que nós vamos... Agora sim. Danilo retornando. Vamos de volta. Então, tá. Bom, então, a banca examinadora, né, composta pelos professores Nathan Katz, João Werner Falck e Danilo Blanc, como vocês acompanharam, se retirou para a sala virtual nessa data de 27 de novembro, nesse momento, em torno das 15 para as 9 da noite, e deliberou pela aprovação do trabalho de conclusão do mestrado profissional apresentado pelo Paulo Peroni Perim. Então, a banca considerou por unanimidade aprovado. Certo? E antes de passar a palavra para o Paulo, eu gostaria, como orientador, de fazer alguns comentários, né, sobre a experiência muito gratificante que foi nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio quase, né, Paulo, em função da pandemia, de ter o Paulo como orientando no nosso programa de pós-graduação de ensino na saúde. O Paulo foi uma pessoa sempre muito organizada, muito cumpridor dos prazos, um mestrando realmente muito dedicado, e a gente acompanhou não apenas ao programa, mas também as suas atividades profissionais, e além disso a gente ainda teve essa satisfação, né, essa alegria de vê-lo se tornar também um professor universitário numa faculdade de medicina. Então, para nós, no programa de pós-graduação de ensino na saúde, além dos produtos todos que o Paulo apresentou, trouxe do site, tudo, né? A gente ainda tem esse outro produto, que é um professor numa faculdade de medicina próxima aqui da gente, né? Então, que deixa a gente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito contente de ter acompanhado e, de alguma forma, aí, participado e ajudado a qualificar mais um docente, mais um professor, que se junta nessa nossa jornada, né, de buscar a qualificação dos nossos recursos humanos no campo da saúde, né? Então, queria passar a palavra para o Paulo antes de fazer o encerramento, não sem antes agradecer imensamente as colaborações, contribuições dos professores Nathan, João Falck e Danilo Blanc. Então, muito agradecido pelas contribuições e queria passar a palavra para o Paulo, então. Paulo, tio. Então, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Danilo, né, o professor Dr. João Falck, o professor Dr. Nathan Katz, né, por terem, né, se disponibilizado a fazer, né, a revisão e esses apontamentos em um período de tempo aí, né, relativamente curto para uma leitura, né, e análise, né. Então, certamente, né, agora eu, professor orientador, né, Dr. Roger, vamos,
né, revê-las e incorporá-las na dissertação. Né, agradecer ao meu orientador, né, que a gente... ele também sempre, né, me orientou mesmo, né, sempre nas dificuldades nos deu o caminho certo, né, e sempre esteve presente aí, mesmo de forma virtual, e-mail, né, nessa questão da orientação. Né, agradecer o programa também, né, do mestrado em ensino na saúde, que até é uma coisa assim que quando eu fiz a seleção, né, eu não tinha nada de ensino na saúde. Eu considerava que eu não tinha nada de ensino na saúde, pois eu não tinha, né, não tinha dado aula, né, não tinha feito muitas capacitações, né, eram coisas relativamente de pouco tempo, né, e ao longo desse tempo todo, né, saio com bastante ligação ao ensino na saúde, né, inclusive como professor universitário, né, que também foi essa atividade profissional com certeza tem a ver, né, veio através do mestrado, né, do PPG. Então, também deixar esse agradecimento, né, e agradecer a todos aí que também, né, dispuseram seu tempo para assistir aí a defesa, né, numa sexta-feira à noite, né? A gente sabe que hoje não tem muita coisa boa para fazer sexta-feira à noite, então é melhor ver defesa mesmo online, né? Mas de qualquer forma tem filme para ver, tem outras coisas agradáveis para se ver e o pessoal escolheu ver a defesa, né? Eu fico muito agradecido. Acho que o nosso âncora, o professor Roger, acho que caiu aqui. Bom, acho que o Roger, não sei se caiu, está aí fora. Merecia ver tua fala. No Roger... Eu nem vi que ele caiu. Caiu da conexão. Foi até o final. A minha caiu antes também. O Roger foi até o finalzinho. Tecnologia é complicada às vezes. Mas, Paulo, parabéns novamente. Eu espero ver se o Roger consegue entrar de volta aí. Eu acredito que sim. Até elogiar se ele com razão. Tá retornando. Tá voltando? Tá. Já apareceu na lista. Tá aqui ele. Muito bem. Por um momento eu pensei que o professor Roger tinha seguido o teu conselho e tinha ido fazer outra coisa. Certo, foi isso. Lembrou que tinha um filme para ver. Sexta-feira, né? Podia ter feito outro conselho mesmo. Você está voltando mesmo. Ele está ali, Roger, mas está silencioso. Está ainda... Roger, escondido, Roger. Aparece aí. Ele foi ver a Netflix. Acho que agora consegui voltar. Agora sim. Desculpa a falha técnica. Estava esperando aí, Roger. Onde estávamos? Paulo já bastante aí. Perdi. Te aguardando, sem o Roger a gente ia ficar até amanhã de manhã esperando para encerrar. Não. Mas então, pessoal, queria agradecer, em nome inclusive também do próprio programa de pós-graduação de ensino na saúde, a presença de todos, né, a dedicação dos membros da banca, ao Paulo também, o novo mestre de ensino na saúde, e desejar um bom final de semana para todos então, né, e declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado e esperando encontrá-los em outras oportunidades na nossa universidade ou mesmo fora dela, né? E mais uma vez, parabéns então, Paulo, tá? Obrigado e uma boa noite para todos e todas. Obrigado. Parabéns, Paulo. Obrigado. Valeu. Parabéns. Parabéns, Paulo. Obrigado.